Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inc Talks. E hoje nós vamos falar sobre um tema super relevante no nosso mercado, um tema que para muitos acaba sendo um desafio, uma necessidade, alguns entendem até como um mal necessário do incorporador, que são as houses de vendas. E a gente vai falar sobre esse tema numa vertente de entender que existem níveis de estruturação dessas houses de vendas. Eu coloco assim num ponto de que do 0 ao 1 e do 1 ao 10. Ou seja, 0 é quando não se tem nada estruturado, o 1 é quando se tem uma equipe de vendas dentro da sua estrutura, da sua incorporadora, e o 10 é quando você já tem de fato uma house estruturada, uma estrutura mesmo de imobiliária, como uma unidade de negócios dentro da sua operação, porque são desafios que muitas vezes o incorporador enfrenta, seja dentro da sua própria estrutura, seja dentro do seu próprio know-how de estruturação dessa operação, seja dentro do próprio mercado e desafios de bloqueio de mercado, de barreiras de mercado para poder estruturar tudo isso e fazer uma house de vendas acontecer. Mas a gente tem vários mercados que isso já funciona muito bem, a gente tem vários cases e vários benchmarks pelo mercado que a gente pode se apropriar disso. E para falar sobre esse tema eu trouxe aqui um convidado, uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, que já fez esse movimento, tanto do 0 ao 1 quanto do 1 ao 10, que acompanha muito esse mercado e que hoje, inclusive, dá consultoria para empresas na estruturação de suas houses. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Leonardo Diogo. Obrigado pela Manuel. Presença, cara. Já bate até. Valeu, obrigado. Demais. Muito obrigado aí pelo convite e vamos falar sobre esse assunto que é bom demais, né? Venda é o motor do negócio imobiliário e do negócio de todas as empresas. E até começando aqui já esse ponto polêmico, que é o seguinte: a gente escuta muitos especialistas, muitas literaturas que falam que a venda é o motor do negócio e o departamento de vendas de uma empresa é um dos pontos principais, um dos grandes pilares, assim como o marketing também muito importante. E o mercado imobiliário às vezes fica sempre refém de terceiros. Então acho que essa é uma visão que a gente vai ter aqui hoje, esse papo que a gente vai ter, que é uma visão para dentro do negócio, para a gente não criar estruturas que não param de pé. Muito bom, cara. E o Leonardo, gente, para quem não conhece, ele é especialista em vendas, vem da área de marketing, já atuou muito diretamente com vendas, foi uma das pessoas aqui do mercado de Goiânia pioneiras no processo de marketing digital, e de se envolver em toda essa dinâmica. Tem muita experiência no nosso mercado, mais de 10 anos de atuação no nosso setor e hoje dedica a carreira ajudando empresas na estruturação de suas houses. Então, primeiro, antes da gente começar, já gostaria de te presentear aí com o livro, Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário. Tem muita coisa nesse livro falando sobre equipes próprias de venda, sobre uso de tecnologia na gestão. Enfim, acho que vai ser um conteúdo muito proveitoso aí para você dentro de toda a sua atuação, cara. Ricardo é um brother também, então já fica um abraço aí pro Ricardo. Valeu, Ricardo. Um abraço, meu amigo. E Leonardo, assim, eu queria que você começasse, assim, de uma forma breve mesmo, só contextualizando o pessoal sobre o que te coloca nessa posição de ser uma pessoa que tem propriedade para falar sobre estrutura de house e auxiliar outras empresas nesse processo. Legal, Manuel. Eu vim dessa trajetória, como você falou, do ambiente de publicidade, sou publicitário como formação e fiz várias especializações de gestão de projetos e liderança também pela Dom Cabral. E eu vim acompanhando o mercado primeiro nessa parte de marketing. Em 2016 surgiu um desafio, inclusive com alguém que você já entrevistou aqui, que foi o Marcelo da CMO, onde eu fui fazer uma consultoria de marketing, mas que em um determinado momento viu-se a necessidade de implementação de uma house de vendas também, que na época se chamava 74 Imóveis. E a gente até pode falar um pouco mais sobre essa estratégia que algumas incorporadoras trazem. Na época surgiu esse desafio e aí eu abracei junto esse projeto com a CMO e aí eu mergulhei nesse assunto. Ou seja, eu era um profissional de marketing que começou a mergulhar no ambiente de vendas. E, consequentemente, tive até que tirar um Cresce, porque eu virei líder nessa operação. Então, para assinar contratos de intermediação, eu tive que participar
como um gestor, né, um diretor dessa operação. Aí nesse caso já não era consultoria, eu era consultor da CMO e diretor da house de vendas. E aí eu diria que essa foi a minha primeira grande escola, porque aí foi tudo do zero. Então assim, desde quando a gente vai falar aqui sobre estruturações, mas desde identidade visual, desde estrutura física, estrutura de equipe, tecnologia, o próprio marketing, estrutura de plataforma que a gente vai usar. E mergulhei também, inclusive é algo que eu recomendo que todos estudem mais sobre isso, que foi uma área que eu entrei muito e que o mercado de tecnologia já domina muito bem. Quem quer estudar mais sobre vendas, estude o mercado de tecnologia, que faz muito sentido. Eles estão muito à frente com esse B2B, que é o outbound. Que é justamente esse processo de como é que eu faço uma busca de um cliente qualificado, como que eu prospecto esse cliente. Porque hoje a gente tem inteligência artificial, mas antigamente não tinha. Então eu tinha muito a figura ali só do SDR ou do BDR, enfim, são várias nomenclaturas, ou inteligência comercial, como se fala também no mercado de B2B. Mas eu comecei a estudar como que esse mercado de tecnologia fazia outbound. Ou seja, aí tem curso, tem muita coisa legal nessa área. Pausa rápida no episódio para trazer um recado especial para você, incorporador ou desenvolvedor imobiliário, que está aí com seu projeto, seja na fase de estruturação de negócios, desenvolvimento de produto, estruturação de funding ou marketing comercial e vendas. Se você está enfrentando algum desafio em alguma dessas etapas no seu projeto imobiliário, nós da Dome Inteligência Imobiliária podemos te ajudar. Nós somos um ecossistema 360 graus com soluções voltadas para o incorporador imobiliário. Então é só você entrar em contato através dos nossos canais, que um de nossos especialistas entrará em contato contigo para poder fazer uma análise diagnóstica do seu projeto e apresentar um plano de solução do seu negócio. Não perca essa oportunidade. E eu comecei a trazer um pouco disso para a nossa operação imobiliária. Então foi onde eu comecei a entender a figura do SDR, eu comecei a entender o processo de pré-atendimento, ferramentas que antes não eram utilizadas, a gente usava realmente mais o CRM imobiliário. A gente começou a usar ferramentas como o MeTime para fazer pré-atendimento. Então isso não era comum também naquela época. Então eu comecei a trazer esse mercado de tecnologia B2B, de vendas, para o universo imobiliário. E aí a gente, em basicamente 3 anos, a gente se transformou de uma pequena operação, né, um incentivo que a gente tinha ali, um desejo que a gente tinha de transformar isso em algo tangível, a gente transformou na operação que mais vendia produtos CMO. Então, se a House fosse uma imobiliária, ela seria a imobiliária que mais venderia, né? Ela, na verdade, ela se transformando na que mais vendeu de fato. Isso em 3 anos. Por isso que eu falo, existe médio e longo prazo também na construção de house. Até a gente vai falar sobre erros. Esse é um dos principais erros do incorporador. Querer o resultado em 6 meses. E a house precisa de tempo para tracionar, treinar, conquistar aqueles corretores, cativar ali uma cultura forte. Então, a gente em 3 anos passou a ser a imobiliária que mais performava. Então, isso me deu uma super bagagem, uma coisa que realmente foi muito importante e que desenvolveu e está aí até hoje, né? A gente vai comentar um pouco até sobre o fórum que aconteceu ali, foi uma discussão muito válida aqui para o nosso mercado, mas a 74 está aí até hoje, hoje ela é a CMO Vendas, só mudou o nome, só que ela está muito maior. Ou seja, a CMO deu continuidade nessa house, já é uma house de 7 anos de idade, né? E vai continuar. O Marcelo quer dobrar o tamanho da empresa no ano que vem, e isso me deixou bastante surpreso, inclusive, né? Esse tamanho de empresa. E aí, paralelamente a isso, né? Como eu já fazia o trabalho de consultoria, nessa época eu tinha uma exclusividade, né? Então não podia abrir outras operações aqui no mercado goiano, mas eu atendi o mercado de São Paulo, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, onde foi fundamental a house. Aí não foi nenhuma coisa de, foi legal. Não, foi vital. Porque quando começou a pandemia, imagina só, litoral, pandemia, no comecinho, ninguém podia fazer nada, né? Foi lockdown total. Como que essa empresa vendia? É porque a gente já tinha começado um trabalho de house um pouquinho antes,
Final de 2019, com uma geração de alguns leads, com uma geração de demanda, aí sim veio a pandemia e a empresa não quebrou. Aí nesse caso eu falo que a House salvou a empresa. Porque o mercado travou, o que eu gerava de venda? Lead, House. Era esse o mercado. Não existia outro canal de aquisição. Né? E aí, enfim... Ainda mais em São Paulo, que ficou tão restritivo Ainda assim, mais em São Paulo, que ficou extremamente restritivo. E aquele comecinho foi muito tenso. Aí depois ganhou força, né? Aí foi a segunda moradia potencializou. Aí a segunda moradia potencializou, enfim, muita gente ganhou dinheiro com multipropriedade, enfim. Mas não foi assim no começo. E posteriormente, eu continuei também, né, fazendo mais algumas implementações. Então, assim, vou dar aqui alguns exemplos, claro, né? fica à vontade. Hoje eu estou fazendo uma consultoria para a GPL, que é uma empresa também do mercado goiano, que faz muitas parcerias e produtos próprios, né? Conhecida aí pela maioria do mercado profissional imobiliário. E lá a gente está já nesse ponto migrando agora. Fizemos projeto, viabilidade, começando a contratação, começando a fazer essa house acontecer também. Atendi também a Buriti Empreendimentos, fica até aqui no prédio, né? Não era especificamente na parte dos corretores, mas era na parte do pré-atendimento, na parte só do SDR. A gente até pode separar isso melhor, né? Explorar isso melhor no podcast, mas lá eles queriam mais uma estruturação de pré-atendimento, porque a house acontece numa outra dinâmica, Brasil afora, né? Uma das maiores loteadoras, se não a maior loteadora do país. Então eles têm uma estrutura um pouquinho diferente. Eles pegam uma equipe e levam para outra cidade. É uma dinâmica... Loteamento isso é muito comum, né? É uma dinâmica totalmente diferente. E, enfim... E uma incorporadora que eu comecei no início desse ano também. João Pessoa, que é a Eco. Tá numa fase legal também. Já tá nessa fase já um pouquinho mais do que a GPL aqui, se fosse colocar em fase de maturidade. Já está rodando, já tem corretor, já tem SDR, já tem ferramenta. E lá tem um ponto que é legal demais da gente falar, que é assim, a house ela serve para resolver a dor de vendas da incorporadora. Ok, a gente já tem plena consciência disso. Mas o mais interessante é a gente entender a house como uma unidade de negócio. Ou seja, ela é uma empresa à parte. O Marcelo, o João Gabriel da City falaram exatamente, eu achei isso maravilhoso, porque corrobora totalmente com o que a gente pensa, que é assim, eu tenho duas empresas. Uma incorpora e uma vende. São duas empresas. Eu tenho CNPJ, eu tenho marca, eu tenho estrutura, eu tenho financeiro, marketing, jurídico, tudo separado. Isso eu achei muito legal. Por quê? Porque é a forma como eles estão entendendo. E hoje gera lucro. Que é outro ponto importante. A house precisa gerar lucro. Não é só para resolver meu problema de vendas, porque senão não para de pé. Participou de um lançamento, cai performance, perde a boa parte da estrutura da house, tem que conquistar de novo. Aí cai na mesma situação da gestão comercial tradicional. Agora, a house ela tem que ter uma vida própria. Ela tem que ter uma musculatura para suportar. É uma empresa, assim como qualquer outra. E aí depois a gente pode falar também sobre as regras de negócio que a gente pode colocar. É só para finalizar essa parte, a Eco lá em João Pessoa, ela quer vender os produtos dela. Ela quer resolver esse problema. Mas ela tem uma visão, porque ela vende para muito investidor. É um perfil muito de investidor com eles. Praia, enfim, tem toda essa pegada. João Pessoa tá bombando nesse João Pessoa tá bombando. Lançaram agora, inclusive, compacto lá. Explodiram de venda também. Enfim, compacto em João Pessoa não é tão comum assim. E eles querem atender o mercado dos investidores. Porque o que o investidor quer? Realizar o lucro. Ele compra com você hoje, daqui 3 anos ele quer operar aquele lucro, como se fosse mercado financeiro. Quem realiza esse lucro para ele? A imobiliária tem que participar. Qual o problema das imobiliárias? Nem todas são preparadas para revenda, nem todas conhecem o seu produto, nem todas têm um processo comercial muito bom para vender aquele produto seu. A gente sabe como é que a imobiliária tradicional funciona. Nem todas conseguem atender todos os mercados. Muito difícil. Ou seja, a Eco quer construir uma unidade de negócio que venda lançamento, mas que principalmente atenda o investidor. Olha que coisa legal. Isso é uma coisa que poucas houses têm essa visão. Ou seja, o argumento que eles vão trazer... Ter o papel de dar continuidade na relação com aquele cliente. Exato. Ou seja, compre de mim e lá na frente você vende comigo.
eu te dou essa segurança Isso é muito interessante. Interessante demais. Eles são muito bem relacionados. A Eco tem 4 sócios e eles por si só já vendem muito, porque a rede de relacionamento deles é forte na cidade. Então, quer dizer, só eles já conseguem captar boa parte desses investidores. Tem investidor que compra lá 10 unidades. Esse cara não quer ir para uma imobiliária tradicional, ele quer ir para uma coisa mais focada. E ser atendido dentro da própria empresa é maravilhoso. Fica um processo mais bem construído, né? Agora, o Leonardo, antes até da gente entrar nos outros tópicos, porque assim, eu queria trabalhar isso muito numa realidade desses 2 momentos do incorporador, o momento zero, partindo do 0 para o 1, quando fazer isso, por que fazer isso, como fazer isso, e depois do 1 para o 10, né? Até para trazer uma materialidade aqui para o pessoal em termos de visão dessa estruturação. Mas a primeira pergunta até que eu queria te colocar antes da gente entrar nesse ponto você enxerga a house como um mal necessário para o incorporador? Hoje não, mas antes era sempre colocado dessa forma, né? Existia essa cultura. Antes de ter esse entendimento de, por exemplo, atender um investidor ou de ter lucro, sim, 10 anos atrás eu tinha essa visão. Mas depois que eu comecei o processo de estruturação de house e que eu comecei a ver horizonte de lucro em cima disso, performance de corretores em cima disso, aí eu comecei a enxergar com outros olhos. Então, eu acho que o mercado, na maioria das vezes, enxerga como um mal necessário, mas depois de uma leitura, de uma consultoria, depois de um estudo e aposta de capital e energia, aí eu acredito que isso muda para a maioria das pessoas, tá? Então, é comum a gente ver como se fosse um problema de vendas, mas na verdade é até aquele tema que eu comecei falando. Isso não pode ser um problema de venda. Você está estruturando o departamento mais importante, a unidade mais importante do seu negócio de incorporação. Porque fazer 10 prédios é fácil. Vender 10 prédios é mais difícil. Né? Então, quer dizer, a engenharia, nesse caso, trabalha sob demanda. Mas o comercial, o marketing, já trabalha sob a demanda do mercado. E aí é mais difícil e é por isso que a gente tem que ter tanta estrutura, tanto profissional em cima. Então, hoje eu já mudei essa visão. O que eu acho interessante, cara, assim, tanto da pergunta quanto da sua colocação, é porque a gente vê muito isso no setor. Eu sou da mesma linha sua, tá? Eu já usei esse discurso. Sim. Hoje eu não uso mais. A gente vê muito isso no nosso setor. Eu vejo essa fricção com o elo do incorporador, com o canal de vendas, não só com as houses, mas com as imobiliárias de mercado também. Muitos incorporadores não valorizando as imobiliárias de mercado e os corretores como devem ser valorizados, também enxergando essas figuras, essas frentes como mal necessário na sua operação. E isso para mim hoje, à medida que você vai evoluindo no processo de vendas e evoluindo a sua visão sobre as vendas dentro de um negócio, e é o que você falou, a importância da venda dentro da operação, de qualquer operação, não é só da imobiliária. Venda é coração de qualquer negócio. É o gerador de receita de uma empresa. Mas olhando isso para dentro do setor imobiliário, é até meio abissal a gente pensar que se enxerga o seu canal de vendas, seja ele próprio, seja ele terceirizado, como um mal necessário. Se a gente olhar para qualquer outro setor, a valorização do canal de vendas é algo super importante, super necessário dentro de uma operação, porque é aquilo que vai tracionar seu negócio, é aquilo que vai potencializar seu negócio. E no imobiliário eu ainda vejo isso numa visão muito friccionada, até um tanto amadora. Sim. Do incorporador não absorver essa veia de vendas e falar, cara, eu sou vendedor, minha empresa é vendedora, meu time é vendedor, e se eu preciso dessa relação com o mercado terceiro, as imobiliárias e os corretores parceiros, isso vai ser feito, né, dessa maneira, com essa visão, e se eu tenho que ter essa estrutura interna, também vai ser feito com essa visão. E eu acho que a gente, né, e me coloco nesse meio também, a gente do setor imobiliário, a gente ainda é muito falho nesse processo, né, cara, assim, de assumir essa posição e dar a importância devida no canal de vendas. Né? Você usou até um termo interessante mesmo, que é esse, assim, é abissal, é uma coisa que parece que a gente não olha muito, porque o mercado de vendas, o mercado de vendas imobiliárias, ele é muito forte no nosso mercado goiano, em outros mercados também. Então parece que você sempre vai ser bem assistido.
Só que se você for olhar, fala, peraí, mas eu tô realmente deixando todo o meu negócio comercial na mão de alguém que eu não controlo, na mão de alguém que pode simplesmente olhar para outra empresa, outro produto e falar, não, eu quero esse aqui esse ano. Que não tem uma fidelidade. Que não tem uma fidelidade, que não tem realmente uma relação. Cara, nada contra as imobiliárias. As imobiliárias são fundamentais para aquele sprint, inclusive, inicial de lançamento, para validar o produto no mercado. Nunca queimem produto de mercado, né, de lançamento com as imobiliárias de mercado. Né? Nunca façam isso, é um erro que alguns cometem. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, vou comparar aqui a CIMED. Poxa, a CIMED é uma indústria farmacêutica, um outro mercado, né, mas é uma indústria, assim como a indústria da construção civil. E ela não tem os seus representantes? Cara, mas o cara é representante, mas ele veste uma camisetinha, é CIMED, é amarelo, o cara é treinado, tem gestão. Ou seja, ele pode até não ter uma relação comercial, uma relação trabalhista ali com aquela empresa, mas ele vive todo dia. Então, assim, é como se ele fosse ali de uma operação de house também. Mas nessa estrutura, cara, eu olho muito para esse mercado de outros segmentos também, assim, fazendo essas reflexões e essas análises. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha ela é representante comercial da Kingspan Isoeste. Legal. Que é um braço da Isoeste. A Kingspan é uma empresa irlandesa e o braço deles voltado para painéis, revestimentos e tudo. Inclusive crescendo absurdo, né? Crescendo absurdo, e eles têm as duas estruturas. Eles têm uma estrutura interna de vendas, que são os vendedores internos, que se você ligar lá no 0800 ou em algum canal deles lá, você vai conseguir acessar essa estrutura interna, mas tem até um perfil de atendimento um pouco diferente, e eles têm a estrutura do representante comercial, né, que no caso tem lá minha esposa, tem outros representantes que fazem esse trabalho de representação comercial dentro dessa estrutura. É lógico, são segmentos um pouco mais fechados, porque aí eles criam modelos onde você não é fidelizado à operação, mas você também não pode concorrer com essa operação, enfim. Eu entendo que o mercado imobiliário ele tem certos desafios, por ser um mercado sem muita barreira. Ele é um mercado muito aberto, onde qualquer um pode vender qualquer coisa, a relação ela é muito sem nenhum tipo de fidelidade, né? A não ser que seja uma relação comercial acertada para isso, mas regulamentar, enfim, não tem nada nesse sentido. Só que dá para a gente se modelar em outras operações, trazendo essa essência da importância da venda para o nosso negócio, para que a gente construa estruturas mais bem consolidadas. Né? E olhar para o mercado mesmo, de outros segmentos, e ver como que está essa movimentação. Quer dizer, tem mercados que não se pensava em trabalhar com equipes internas de venda, que hoje já trabalham. Sim. Tipo a indústria farmacêutica, que hoje tem times internos, ou que seja de materiais de construção civil. Até teve acho que foi, se não me engano, foi o Theo Orozco que fez uma citação de que o representante comercial vai acabar e etc. Foi super criticado, ou seja, foi cancelado, né, na internet, porque ele falou isso. Mas se a gente olha de maneira realmente bem crítica, o que está acontecendo? As estruturas estão criando unidades próprias. É isso que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, no caso de concessionária, já é uma coisa que é um pouco mais blindada, você lida com uma marca, né? Você representa uma marca, então é um pouco mais fechado. É como se a concessionária fosse uma imobiliária, mas a relação é muito mais fechada. Você só vende aquela marca, você só faz manutenção naquela marca, enfim, bem mais fechado. O vendedor até pode ser entendido como um corretor, mas a forma como é travado o negócio é muito diferente. Né? Então, mas o que eu acho assim, que é importante é o que você falou, assim, se espelhar nesses outros mercados. É lógico que o nosso mercado tem característica particular, mas dá para a gente ir construindo e testando também, né? Eu acho que é importante o incorporador, porque cada incorporador vai viver uma realidade dentro de um mercado específico, de característica, e ir fazendo esses testes para entender dentro da sua realidade, do seu mercado, da sua estrutura, sua condição de atuação, o que faz mais sentido, né? Eu até vou bater num ponto aqui que, assim, a gente até... Parece que até quando vai falar sobre viabilidade, sobre dar lucro, sobre resolver problema da incorporadora, a gente até esquece desse ponto, mas para mim, esse é uma das principais construções que você tem de longo prazo,
que é justamente do ser humano que está ali dentro da operação, né? Da cultura que você cria com essa equipe. Então, vou usar um exemplo aqui da Marília, que possivelmente vai escutar esse podcast em algum momento, que ela é ligada nisso. Eu falo que ela é um dos meus melhores cases que eu tenho. Por quê? Ela era uma profissional que não era do mercado imobiliário. Pô, lá em 2019, por exemplo, 2018, 2019, ela não era do mercado imobiliário. Ela entrou como uma SDR, que é essa figura do pré-atendimento, enfim, alguém que fica ali fazendo ligação todos os dias, atendendo o lead e tudo mais. Ela percebeu, ela foi se desenvolvendo bem, e ela percebeu que alguém ganhava mais dinheiro do que ela. Que é natural, né? Que é de alguém que está crescendo, você olha e fala, não, mas espera aí, alguém está ganhando mais do que eu. Mas parece que eu estou fazendo um trabalho tão bom quanto essa pessoa, eu sei tanto quanto essa pessoa. E aí ela começou a estudar, começou a fazer o curso do Cresce, que é muito natural. Uma recepcionista ou uma SDR, né? Começa a perceber isso e evolui para corretor. É a melhor esteira de talento que tem é essa. E um dia eu chamei a Marília e falei, Marília, você tá demitida. E ela, como assim? Né? Por quê? O que aconteceu? Falei, Marília, eu preciso que você se desligue da sua função, porque eu sei que você quer outra coisa. E se eu não te desligar, se eu não te demitir como SDR, você não vai seguir para o caminho que você deseja. E ela, com medo, com receio, meu Deus, e agora? Que eu falei, não, pega firme aqui, entra com um gerente, você vai com um gerente tal, e você vai seguir essa carreira. E aí, alguns anos depois, né? Hoje a Marília é a campeã de vendas lá na CMO. Né, ganhou um carro 2 meses atrás, lá num sorteio. Legal, cara. Então, assim, cara, isso pra mim é uma conquista que realmente é fora da curva, né? Quando você levanta esse profissional, e não só ela, mas com certeza vários aqui, eu poderia citar, no caso da CMO lá, vários que subiram, mas sempre pensando, existe uma trajetória do profissional que quer, que precisa. Existe uma liderança por trás que precisa dar esse apoio, acompanhar. Existe o tempo dedicado. Ou seja, ela levou muitos anos para chegar nisso. Mas quando chega, o ganho vai para todos os lados. Porque tem muito essa cultura na empresa, na maioria das empresas, não vou desenvolver um profissional, não posso investir tanto, porque senão ele sai da minha empresa e tal, mas se você não investir, ficar com ele ruim é pior ainda, né? Então, assim, esse é um exemplo legal que eu falo também, que é na parte da construção do negócio em si. É muito comum, nessa parte de pessoas, você vê gestores saindo, gerente sai, e às vezes depois volta. Um gerente sai, depois volta corretor, comum também em house, porque às vezes ele sempre fica nessa dualidade de como corretor ele ganha mais, mas como gestor ele tem mais prestígio, ele pode construir um time que trabalha, enfim. Aí às vezes ele não se dá muito bem ali como gestor, sai da operação, às vezes volta até como corretor, isso acontece também nas operações. Então essa parte humana que é até negligenciada nas construções de house, porque às vezes, não, deixa eu chamar alguém ali que, enfim, eu acho que é bom. Não, tem que ter processo, tem que saber quem é a pessoa, de onde veio, para onde quer ir. Então, assim, acho que uma das dicas mestres aqui do podcast é cuide da gestão de pessoas. Você tem que ter uma gestão de pessoas ativa dentro da house. Não traga qualquer um. Porque se trouxer qualquer um, o resultado também vai ser qualquer um nessa operação. Cara, muito bom. Nós vamos, inclusive, mais à frente explorar um pouco mais esse ponto. Mas eu queria entender contigo, assim, partindo daquele ponto zero, quando que é a hora do incorporador, na sua visão, colocar uma house de pé dentro da sua estrutura? Porque, assim, a gente sabe que, de um lado, é um vetor super importante e que traz muitos benefícios ter uma estrutura própria de vendas. Por outro lado, a gente tem muito desafio nessa estruturação, mesmo ainda não sendo uma house como uma unidade de negócio, sendo uma estrutura mais enxuta ali, com 2, 3, 5 corretores, uma liderança, enfim. Isso também é muito desafiador, porque se a empresa tem pouco volume, poucos projetos, não tem volume de projetos para colocar na prateleira, acaba ficando pouco atrativo você montar essa estrutura. Quando que você enxerga que é esse momento ideal
na estruturação de uma house para quem ainda não tem? Legal. Esse ponto, eu diria que a gente sempre analisa o mercado, realmente não tem um mantra em cima disso. Muitas vezes eu até fazia aquele ponto de corte, né? O meu ICP de cliente, eu até definia como clientes que faturam, por exemplo, acima de 80, 100 milhões para ter ano, né? VGV ano, ou seja, já é uma empresa que tem um volume considerável. E eu colocava isso até como um ponto de corte, sabe? Mas eu fui entendendo que não é o VGV que define essa possibilidade, mas você até acabou de falar. O que mais define a possibilidade de você e o sentido de você construir uma house é mais com relação aos produtos que você põe no mercado de fato. Porque aí, de acordo com a quantidade de produtos que você põe, você calibra o tamanho que tem que ser. Ok, se eu tenho 2 produtos por ano, mas eu faço 500 milhões de reais de VGV por ano, eu vou calibrar daquele jeito. Mas eu posso fazer 4 produtos por ano, mas fazer 30 milhões de VGV. E ainda assim eu poderia ter uma house. Então eu diria que assim, a quantidade de produto mínima que eu vejo é de pelo menos de 1 a 2 por ano. Ou seja, se for só um, se tiver uma esteira assim, um em janeiro e outro em dezembro do ano que vem, não. Mas numa janela de 12 meses, você ter pelo menos uma rampa de 2 produtos. Para que justifique essa estrutura ficar de pé. Tem algumas coisas que a gente define em conjunto com a incorporadora, que aí abre um pouco o leque disso. Isso tem que ser muito calibrado, porque senão você começa a transformar uma imobiliária dentro da sua incorporadora e não é o objetivo. Mas, por exemplo, se o volume é muito baixo, poxa, eu só lanço, vamos dizer assim, 1,5, que seria, né? 1,5 produto. Eu lanço em 12 meses e estou começando uma rampa de lançamento dentro desses 12 meses ainda, mas não vou lançar. Se o meu fluxo é muito baixo nesse sentido, eu abro possibilidades de vender produtos parceiros, mas com ressalvas. Eu tenho que ter uma lista de incorporadores que são parceiros. Não é que eu vou sair vendendo o mercado inteiro, não é que eu vou começar a colocar o meu corretor da house para captar produto de revenda. E isso eu falo que é um erro que as últimas consultorias que eu estou fazendo começaram a querer ir para esse lado e não dá certo. Primeira coisa é o foco na incorporadora. O que mais que a gente põe de regra de negócio? Vamos abrir para produtos de incorporadoras que a gente admira, que a gente tem um bom relacionamento. Às vezes a gente não é bem relacionado com todo mundo, ou a empresa do lado de lá não entrega no prazo. Como é que eu vou fazer uma venda pela minha house de um produto que não vai entregar no prazo? Então tem que me preocupar com isso, né? Monte ali a lista das top 10 parceiras da cidade que você também vende. Porque se a gente faz um bom trabalho, também é comum o cliente virar para o corretor e falar assim: corretor, tem como você ir comigo naquele outro produto? Cara, é muito difícil a gente falar não. Como que a gente vai fazer isso? Se eu fizer isso, eu perco o corretor e o cliente. Né? Então, nesses casos, a gente abre essas brechas de outros produtos. Produtos de permuta da incorporadora também são uma possibilidade. Lembrando que também não é o foco, né? Não, vamos fazer aqui, encher de revenda. Por quê? Porque aí perde também o sentido. Eu sempre me preocupo com isso, porque captar revenda é fácil. Captar revenda é fácil. A questão é dar vazão. Que tipo de produto você está captando, né? Então, assim, nesses casos, a gente vai abrindo essas possibilidades para não deixar a house tão engessada, não perder o corretor. Bacana. Agora, quando você fala com relação a essa lista de concorrentes... De parceiros, né? De parceiros. Concorrentes / parceiros. Como que você enxerga isso no âmbito do perfil de produto concorrente? Porque, assim, eu vejo muita gente no mercado assim, não, o corretor ele pode vender produto de terceiro, de um parceiro, só que não sendo produto concorrente ao meu produto. Um produto similar, vamos colocar assim. Mesma tipologia, mesma região, mesma faixa de preço e tudo. Por outro lado, se você está trabalhando um lead que está naquele perfil, se ele não topar o seu produto... Naturalmente, um outro produto que ele vai querer tende a ser um produto similar ao que ele foi captado, porque se o trabalho do marketing foi bem feito, aquele lead ali é daquele perfil de produto. Como que você enxerga e vê a conciliação disso na prática?
Não tem essa limitação. Porque ela é aquilo que você falou. Se eu gero o cliente com aquele perfil, consequentemente, se ele foi bem atendido, está tudo certinho ali o perfil, ele vai olhar para produtos muito similares. Pode até ser em outra região, mas as metragens provavelmente vão ser próximas. Enfim, então não dá para limitar nesse sentido, não. O que eu mais sugiro nesse caso, e aí tem que ter uma liderança muito ativa. E eu vou ainda falar muito sobre essa questão da liderança, que é um ponto realmente bastante importante. Mas a liderança tem que olhar e falar: por que essa venda não aconteceu aqui dentro? Então, é como se fosse assim: a venda vai acontecer. Ela vai gerar resultado, ela vai gerar comissão, ela vai gerar resultado até para a própria house, mesmo vendendo um produto de outro. Mas vamos fazer uma auditoria em cima dela? Vamos olhar como é que foi esse atendimento, em quais produtos nossos você levou o cliente, por que ele foi? É porque o nosso tinha churrasqueira carvão e o outro não tinha, e ele queria que não tivesse, enfim. Ou o contrário, ou o outro tinha varanda, o nosso não tinha. O que é que pegou? Então, só que você concorda que isso é trabalhoso, né? Ou seja, é por isso que a gente fala que a house ela precisa de uma dedicação. Porque eu preciso ter energia em cima disso. Ou seja, eu vou em cima desse assunto e eu destrincho ele. E aí, feita essa diligência, tá tudo certo. Tá tudo certo, a venda aconteceu, tá todo mundo feliz, bola pra frente. Entendemos o que aconteceu. Vira quase que uma pesquisa de mercado. Por isso que eu falo também que a house serve como um laboratório. Porque ela traz coisas que ninguém traria. Uma imobiliária de mercado nunca traria nesse nível de profundidade. Porque você não conseguiria sentar com o corretor, olhar um CRM, escutar uma conversa de um cliente, olhar a conversa de WhatsApp. Não tem jeito. Olhar o que o SDR conversou no início da história. Agora, te limita muito em dados, né? Limita muito em dados, né? Até que sei que você vai falar sobre indicadores aí também, mas a questão de usar a house também como esse laboratório, né? Faz muito sentido. Bacana. Agora, cara, quando o incorporador enxergar que ele tá ali naquele 0 a 1, né? Que a gente falou. Então tá com todo o desafio ali, tem uma equipe mais enxuta e tudo. Quando ele entender que é a hora dele começar a enxergar isso como uma estrutura de negócio, de dar um punch maior nessa imobiliária dentro do seu negócio, porque a gente até você comentou sobre a questão do fórum lá, né, que foi um evento que você promoveu, e a gente, né, teve participando junto lá, porque foi num projeto que a gente faz gestão lá no Inspire. Inclusive te agradeço pelo espaço. Estamos juntos, cara. E o que um dos pontos que foi colocado lá foi justamente essa questão da energia para se tocar uma operação imobiliária, né? Que acaba que a dinâmica... E a energia eu trato ela até em 2 pontos, né? Tanto no aspecto de uma energia de venda mesmo, que é aquele espírito de venda, né? Que é aquela energia de, cara, todo dia você tem que estar ali com aquela energia lá em cima, acreditando, confiante e tal, porque você grito de guerra, ações, rotinas, vibração e tudo, fechou o negócio, comemora e tal, não pode deixar... Bate o sino, não pode deixar a turma baixar, o corretor chega desanimado, tá lá cabisbaixo, porque bateu com a venda na trave, você tem que jogar, né, a moral do cara lá pra cima de novo e tudo. Então, esse espírito vendedor, ele é necessário ter dentro da empresa, seja pelo dono, seja por um líder ali, um sócio na operação, que é muito diferente do espírito dentro da operação da incorporação imobiliária. Até um ponto interessante com relação a isso, cara, a gente tem lá o projeto do Incorpora Pro, que é uma imersão que eu faço com o Caio e com o Danilo, e eu aplico lá 2 módulos, né, majoritariamente, que é um de aquisição e permuta de terrenos e o outro de marketing e comercial. E aí, beleza, um no primeiro dia, outro no segundo dia. Na hora que eu vou entrar no módulo de marketing comercial, eu entro como se eu estivesse entrando num meeting. Então, porra, jogo de luz, som lá em cima, eu pego o microfone, aí eu entro lá, falo com a galera, levanta, vambora, todo mundo batendo palma, aí, né, na última agora até brinquei com eles, falei, ó, quem não bater palma não vende, vambora, colocando todo mundo com a energia lá em cima. E depois que eu faço essa entrada, eu falo com eles, falo, galera, qual que é a diferença do Manuel de hoje pro Manuel de ontem? É uma questão de comportamento, de energia,
Por quê? E de uma forma intencional, porque não faz sentido você vai tratar com corretores, vai falar sobre venda e você chegar lá, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar aqui sobre nossas vendas. Então existe uma dinâmica diferente nesse processo, dentro dessa atuação de uma imobiliária. Sim. E a outra energia que ele colocou é uma energia mais de back-office mesmo, né? Até o Marcelo da CMO colocou isso, ele falou, cara, eu tenho quase 10 vezes mais funcionários dentro da construtora e incorporadora do que dentro da house, se eu for contar a equipe de obra e tudo. Sim. E eu gasto 10 vezes mais energia de gestão da equipe da house por conflito, gestão de pessoas, turnover, né? Toda essa operação, toda essa dinâmica de dia a dia da house, do que eu gasto com a minha equipe interna da incorporadora / construtora. Então, existe uma dinâmica muito diferente nesse processo, né, cara? Sim, exato. E essa energia, ela precisa ser muito calibrada, porque você tem que se entender também até como líder, como dono de empresa, porque se você não consegue fazer essa parte, você tem que delegar. Aceito. Se você não consegue fazer, você tem que delegar. Você tem que colocar alguém que faça o grito de guerra. Se você não é esse cara comercial, você tem que identificar alguém que seja, que faça. Mas o mais importante é que consiga seguir o processo. Porque é muito comum o líder imobiliário, o dono de imobiliário, o executivo imobiliário, o diretor, ele tem o jeito dele. E tudo bem, a gente respeita o jeito de cada um. Mas assim, você pode perceber que a maioria não tem assim, ninguém sentou e fez a faculdade de gestão comercial, não sei aonde, na FGV e tal. Não tem essa cartilha de formação de líderes imobiliários na parte comercial. Você acompanha isso, né? Hoje tem literaturas, tem alguns cursos, mas não tem aquela formação de 20 anos atrás, né? Você vem formando pessoas. E aí, quando você... Hã? Bora fazer. Bora fazer. De fato, não tem, né? Tem algumas iniciativas, mas não tem, assim. Inclusive, não tem uma faculdade específica para formar. E eu acho uma função fantástica, né? Até o gerente comercial que lida, o gerente comercial tradicional, sem ser de house, ele é uma figura fundamental, né? Para as incorporadoras. E ele é remunerado muito bem, né? Muito bem. E tem ali o prestígio da carreira, consegue construir uma carreira. Mas a formação veio dele. Ele veio de algum lugar. É igual o Alisson da CMO, que é muito meu amigo. Ele foi o quê? Empresário. Primeiro ele foi empresário, depois ele virou corretor, depois virou gestor na CMO. Ou seja, todo mundo segue essa trajetória? Não, nem todo mundo segue essa trajetória. Mas falando sobre a questão da energia, então assim, o primeiro ponto essa energia do grid de guerra, do vamos ver, do outro dia, depois do dia D, que tem soldados feridos e outros comemorando, e isso é uma coisa muito difícil de lidar também. Falo isso porque eu lidei com isso, né, algumas vezes, de corretor que está lá com 5 clientes com pasta e vê os clientes entrando com outros corretores, porque o lançamento ele machuca nesse sentido, ele é muito concorrido, então você criar esses artifícios para poder segurar esses clientes é difícil às vezes. Então assim como eu tenho que bater palma para corretor que fez boa performance, eu tenho que amparar aqueles que fizeram um bom trabalho, mas não tiveram ali um resultado, enfim, ou não fizeram um trabalho tão bom quanto eles deveriam ter feito. Então assim, tem esse tipo de energia. E a outra energia é justamente essa que o Marcelo falou, que é do tempo de qualidade mesmo com relação àquela dedicação, né? E aí, até aproveitando esse gancho, que é uma coisa que você até falou, né? Desse momento, né? Do 0 a 1, do 1 ao 10. Eu acho que uma coisa que precisa ficar clara aqui é que a house, ela precisa ter uma estruturação, não é que ela tem que ser gigante, não é que ela tem que ter muitas pessoas, mas ela precisa ter uma construção do zero já com uma base sólida. Pode ser 2 corretores, pode ser um SDR, mas que ela tenha estruturação financeira, estruturação jurídica, contábil, de marca, ou seja, uma marca própria para isso, que ela tenha essa organização, que ela tenha um estudo de viabilidade do tipo, isso aqui vai parar de pé? Pode ser com um corretor, com 2 corretores, não tem problema. Mas tem que ter essa estruturação. Por quê? Porque senão vai acontecer igual a maioria das incorporadoras fazem.
que é trazer uma equipe com um gerente, sem nada disso que eu te falei agora, e daqui 6 meses essa equipe vai embora, porque não tem resultado, ou a própria incorporadora dispensa essa equipe porque tá vendo que não resolve. Então, isso é basicamente o mínimo necessário e os recursos que você precisa para não fazer essa house quebrar durante esse processo, porque aí fica muito danoso. Tentei. A de João Pessoa, quando eu fechei, eu demorei quase 2 anos para fechar esse projeto. E ele sempre me dá um orçamento, me manda um orçamento. E aí, agora vai. E aí nunca ia. Mas o que aconteceu em João Pessoa, por exemplo? A maior incorporadora da cidade tentou fazer uma house. E ela não conseguiu. E isso virou um estigma. Aí ficou o estigma. Será que house? Não, mas... House não funciona. Mas a maior tentou e não conseguiu. Aí quando eu entrei pro negócio, falei, vamos entender por que a maior não conseguiu. Aí eu fui entender que é justamente isso. Trouxe um parceiro de fora, não construiu um negócio com base sólida. Falei, gente, vocês querem começar... Pode até começar pequeno, mas vamos começar direitinho? Cara, aí no exemplo, né, da Eco. Cara, a Eco tá com marca própria, CNPJ próprio, estrutura própria. Cara, é isso. Tá começando pequeno, mas tá começando correto. Monta um plano de negócios da imobiliária. Né? Um estudo de viabilidade, que é o que eu faço na maioria das vezes. Monta esse estudo de viabilidade. Cara, para de pé, como é que é o seu mercado? Quanto que tá pagando para os corretores? Porque também tem esse plano de comissionamento. Você tem que ter um plano de carreira para esse corretor. Por que ele tá vindo para a house? Qual que é o diferencial dele aqui na house? Não é só vestir uma camiseta que tem a marca do negócio e falar que é especialista. O cara tem que ter alguns diferenciais. Tem que receber mais lead, tem que ter mais ações, tem que ter uma estrutura física que seja, tem mais treinamento, ganha mais comissão. Quer dizer, onde é que eu entro com esses diferenciais para esse corretor? Trago isso e depois recebo benefícios por ter esse cara bem construído dentro da minha empresa. E nesse processo todo, você comentou sobre a questão de liderança, o quão é importante e como que você enxerga a dinâmica da liderança dentro desse contexto? Cara, fundamental. Assim, é de um nível absurdo, porque o corretor, ele demanda muito essa liderança. Quando não demanda essa liderança, ele vira um dos top corretores de mercado. E aí ele age sozinho. E aí a gente conhece alguns que fazem isso. Sim. Eles têm uma inteligência, uma sabedoria e uma experiência onde eles focam no mercado e apostam naquilo e pagam ali uma mentoria para que alguém, porque todo mundo precisa de mentoria na vida, né? Alguém precisa liderar algumas decisões que você toma. Agora, quando você tem isso dentro de uma house, o processo, assim como esse espelhamento de mercado que você tem de um corretor que deu certo de mercado, você também tem dentro da house. Ou seja, normalmente esse líder é o reflexo, ele é o espelho ali, né, dessa liderança. E isso também toma uma energia violenta, né? Você vai liderar 30, 40, 50 corretores, isso toma realmente uma energia muito forte. Mas uma liderança bem estruturada, ela tem benefícios como, por exemplo, atrair melhores talentos. Ou seja, ela já tem uma reputação boa no mercado. Inclusive, para mim, esse é um dos principais pontos. Uma liderança boa. E isso eu tô falando, quando eu falo liderança, até para ficar mais claro, de acordo com o tamanho da house, a estrutura cresce, né? Então, se eu tenho lá uma estrutura de, vou dar um exemplo, 40 corretores, que para muitos incorporadores pode achar que é meio estranho, né? Porque às vezes a maior imobiliária da cidade tem 40 corretores, mas aqui em Goiânia, por exemplo, a gente já tem situações de house com 90 corretores, igual a City comentou. A CMO quer ter 150 corretores pro ano que vem, né? A IBM deve ter mais de 100 já, né? Provavelmente tem mais de 100. E até anota aí também que eu acho que é legal a gente falar sobre performance dessas equipes, tá? Que é um ponto bem legal. Mas falando sobre as lideranças, de acordo com o tamanho das lideranças, do tamanho das empresas, perdão, a gente tem hierarquia de liderança normal. Então, por exemplo, eu tenho normalmente um diretor geral dessa house ou um gerente geral. Normalmente o dono da incorporadora está acima disso, né? Então é um diretor master, né? Um diretor geral, aí eu tenho o diretor da house e eu tenho os gerentes de equipe. Então as lideranças são muito distribuídas nessas formas.
eu tenho alguém que lidera a house como um todo, ou seja, um diretor da house, e eu tenho gerentes de equipe. O que pode acontecer além disso, quando as estruturas crescem mais, aí eu posso ter coordenadores dentro dessa própria house, ou seja, olha que loucura, né? Eu tenho que ter coordenador para manter ações com esses corretores, nutri-los, muni-los de material gráfico, fazer ações de rua, PAP e por aí vai. Ou seja, eu fico tão grande que eu preciso de coordenadores para ativar essas equipes. Interessante isso, né? Porque isso é um trabalho de imobiliárias grandes, né? Assim, que precisam ter. Na verdade, assim, o que a gente vê como prática no mercado é que à medida que essas estruturas elas vão crescendo, a estrutura de gestão e de liderança, né, que requer essa posição de liderança, ela vai crescendo junto e vai se tornando uma estrutura como a de uma imobiliária mesmo, que é o que você colocou, né? Hoje, por exemplo, aqui no mercado de Goiânia, até o Marcelo, acho, da EBM, comentou isso, se eu não me engano, foi aqui no próprio Inktalks, que ele falou um ponto interessante, que é o que? À medida que o mercado começa a se profissionalizar nesse processo, o mercado de São Paulo a gente sabe que já é muito profissional e muito formador de líderes dentro das próprias houses. Aqui em Goiânia, hoje isso começa a ter uma força maior, porque até então essa liderança era muito formada dentro das imobiliárias, as houses puxavam profissionais das imobiliárias para dentro da sua estrutura. Isso. E ele tocou num ponto interessante que ele falou: Manuel, agora a gente começa a viver uma dinâmica interessante aqui no mercado, que é a gente ter profissionais que já passaram por outras houses dentro do próprio mercado. Então a gente começa a atrair para dentro da estrutura. O cara não sai de uma house para ir para uma imobiliária, ou tem que sair de uma imobiliária para vir para a house. Você consegue trazer, às vezes, um profissional que já esteve em outra house. Isso eu vejo positivo. Super positivo. Ele falou no âmbito... Traga alguém mais institucionalizado. Ele falou no âmbito positivo, porque assim, acaba que a dinâmica da gestão e da liderança de vendas de uma house para uma imobiliária, ela é uma dinâmica diferente, né? Muda muito a forma ali de gestão. E você ter pessoas que já tiveram essa experiência dentro de outras estruturas de house, traz também um background para dentro da empresa de troca, de ensinamento e de implementação de melhorias muito bacana, né? Então isso é um ponto que vai causando a evolução no próprio mercado em si, né? É muito legal, assim, porque é igual quando alguém sai do Banco Itaú e vai pro Bradesco. Né? Eu tô saindo de instituições e aí eu tenho benefício em um, mas eu tenho em outro, ou eu fui para outra instituição para crescer na carreira, né? Então, legal realmente essa visão, porque as houses começam a ter 5, 10 anos de mercado ou mais, e aí eu começo a ter pessoas que estão sendo forjadas dentro dessas estruturas. E que gostam de house, que preferem trabalhar em house do que em imobiliária e vão, às vezes, girando de uma estrutura para outra. Exato. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Até tem uma empresa que eu tô sempre observando, inclusive ontem gerei negócio para ela, né? Tô até falando aqui, mas que foi a Terral. Tem o lançamento do Hype agora, né? Isso. Que tá uma loucura. Foram super bem lá. E aí tem um cliente meu que queria comprar e desesperado, e meu Deus, não vou conseguir. Eu falei, calma. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, porque para quem não sabe aqui, o Hype, né, teve muita demanda pro produto, e aí pode ser que você fique sem mesmo, quando tem muita demanda. Muita pasta, enfim, muitos Pix realizados, né, como forma de sinal. E aí eu falei, olha, tem alguém que pode te ajudar. E eu tenho um contato de alguém da House, da Terral, e fiz essa ponte e parece que está rodando o contrato. Ou seja, a House resolveu este problema. Porque o cliente estava desesperado com o quê? Com bombardeio de informações. Imagina quantos corretores falando ao mesmo tempo. E aqui eu não estou privilegiando a House, só estou dizendo que quando você quer uma coisa, você tem que ir aonde você acha que você vai conseguir. Claro. E aí, a minha indicação foi com relação à House. Poderia indicar qualquer outro corretor. Mas se eu precisava resolver o problema dele em... Cara, eu acho que, se não me engano, fechava as pastas em 2 horas. Eu tinha 2 horas para ajudar de alguma forma. É claro que eu ia levar para House. E a segurança desse corretor também... enxergar que falar, porra, não, o negócio ali já tá super demandado, já tá fechado, vamos olhar outro produto e às vezes, né, direcionar para outro, projeto aí, acaba sendo grande. Vamos falar do resultado dessa venda. Esse corretor me falou que realmente estava muito demanda, muito concorrido e tal. Tinha o espelho de vendas ali para house, assim como tem para as imobiliárias,
Mas o que aconteceu? A amiga desse corretor lá, parceira dele lá na house, tinha uma outra unidade, eles trocaram as unidades, porque ela tinha um corretor que servia a dele e ele queria a dela, que ele queria unidade maior, de 75 metros. E é isso. Então assim, a chance disso ter dado certo fora da house seria mínima, talvez ele nem conseguisse. Tá rodando o contrato dele. E aí ele tá feliz, tá todo mundo feliz, tá tudo certo. Ah, bom demais, cara, bom demais. Força da house, nesse caso. Ô Leonardo, e a questão do investimento, cara? Como que, nem sei se é uma coisa assim que você entra dentro dessa viabilidade que você faz, enfim, você pode explicar um pouco melhor? Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes a house, para poder montar essa estrutura e tudo, tem que fazer um investimento inicial, assim como em outros negócios. Você vai ter que montar uma estrutura, trazer uma equipe, às vezes para trazer uma liderança boa num primeiro momento, tendo um baixo volume de estoque, você vai ter que fazer uma condição comercial que vai te onerar inicialmente num certo investimento. Como que você analisa isso? E um outro aspecto é como que o incorporador tem que enxergar essa questão do seu investimento com o olhar de lá na frente ter um retorno desse investimento, break vai essa operação e depois até gerar resultado positivo nessa operação, que foi uma coisa que você colocou aqui, que foi muito discutida lá no evento, né? Que é essa visão Leva tempo, mas chega. E eu acho, cara, que assim, é o negócio mais interessante do mundo, porque assim, para mim, isso vem justamente da mentalidade do mal necessário. Se você cria a sua house e tem a sua house com a mentalidade do mal necessário, você vai admitir prejuízo nessa operação e navegar no vermelho nessa operação, porque você está com esse olhar só no benefício do seu volume de vendas dentro da incorporadora. À medida que você corta isso, que você corta esse mal pela raiz, né, entende que fala, não, isso aqui não é um mal necessário. Se eu vou ter que destinar tempo, esforço, energia, equipe para poder tocar isso como um negócio, eu vou enxergar isso aqui como um outro negócio qualquer e meu objetivo desse negócio é ter lucro nessa operação. Eu acho que essa vertente ela muda, inclusive em termos da cabeça do incorporador. Agora, como que você enxerga essa questão dos investimentos? Você que já participou desse processo, participa, assessora esse tipo de situação com os incorporadores, no objetivo de lá na frente navegar no positivo. Olha só, acho que esse mal necessário é realmente um ponto que muitos enxergam, e aí o início disso é porque vem de um problema de venda, né? Ou seja, eu preciso resolver um problema de venda e, poxa, então eu vou precisar... Acho que essa não é a visão que o incorporador precisa ter, é justamente uma visão de oportunidade. Não, peraí, como o mercado está caminhando? Peraí, mas São Paulo já tem incorporadora que já tem houses que resolvem toda a situação para ele. Eu tenho mercados, nossa, a Eco, que eu estou atendendo em João Pessoa, não está preocupada com o resultado em vendas. Eles vendem bem, mas eles querem atender melhor o cliente investidor. Olha que visão legal na hora de construir uma house. Uma unidade de negócio que resolva coisas novas, coisas diferentes, né? Ou até coisas que a gente nunca fez ainda, tipo uma unidade de negócio que ajude na gestão da locação, ou num produto que seja comercial, que ajude na gestão comercial do empreendimento, ou que seja um shopping e por aí vai. Mas quando a gente fala sobre a parte de viabilidade financeira, num primeiro momento eu trago principalmente a questão de meta mesmo de venda com base em VGV, e aí vai depender de cada cliente, né? Cada cliente tem os seus anseios. Lembrando que acho que um percentual que é importante a gente ficar, a audiência ficar consciente dela, que normalmente para as estruturas de house a gente fica aí entre 10% a 20% da vazão de venda de uma house para a incorporadora. Então não é que a house também vai ser criada e não, eu preciso que ela venda 50%. Não. Tem que comer muito arroz com feijão, comer muita farinha para poder chegar nos 50%. 50%. Né? Você tem que ter uma estrutura realmente muito mais consolidada. Na EBM eu não sei como é que são os números hoje, mas assim, a EBM, que já é a empresa mais antiga que tem house aqui em Goiânia, né? Uma estrutura já há bastante tempo, chegou a bater 1/3, porque era 1/3 house, 1/3 mercado e 1/3 lançadoras. 33, mais ou menos né? isso, mais ou menos nessa métrica. Então, assim, normalmente,
15%, 20% já é até um resultado bem expressivo. Claro que isso depende também da sua massa de VGVs. Você faz 100 milhões e faz 20 milhões com a house, talvez até você consiga tracionar um pouquinho mais, mas se você faz 1 bilhão, talvez seja mais difícil ter uma estrutura que faça mais que 200 milhões, 300 milhões, aí começa a ficar mais difícil também. Provavelmente você precise mais do mercado para poder ter esse tipo de vazão. Mas, então eu parto muito desse princípio, dessa meta, e aí obviamente eu vou ter uma noção de quanto isso vai gerar de resultado, e faço essas projeções com relação às funções de cada um. Então, o SDR ganha um salário fixo de X mais tantos reais por visita agendada. O corretor recebe tanto. Normalmente o corretor não tem uma ajuda de custo, mas tudo depende. É por isso que eu falo, tudo depende. Depende do nível do corretor, depende de como você está começando essa estrutura. As lideranças normalmente têm alguma ajuda de custo, sim, né? Então, assim, vou falar assim, normalmente um líder vem, mas precisa ter alguma garantia pequena, ou o diretor da house precisa ter alguma coisa ali. Normalmente eles vêm com essa necessidade. E aí a gente faz essa projeção, olha, quanto isso vai custar versus o que você quer atingir, né? E a gente sabe que no começo... se você não tiver um espaço físico também, você vai ter que ter um custo de investimento investimento de uma estrutura física. Exato, a gente levanta até, desde tamanho de sala, quantos computadores, telefone. É que, às vezes, a empresa já tem um lugar que a gente põe como se fosse compartilhado, né? Uma central de vendas, uma sede própria. Aí a gente calcula como se fosse um aluguel, a gente sempre coloca as coisas mensuradas, né? Como se fosse realmente uma empresa que tá usufruindo. Não é uma empresa no CNPJ separada, então vamos colocar custo, né? E aí, enfim, paga aluguel. Ela tem que pagar aluguel para incorporadora, se for o caso. Daí a gente fala que o lucro tem que sair se pagando nisso aí e gerando esse lucro. Bacana, cara. E processo, como... assim, lógico, né? De uma forma macro, não precisa ficar entrando aqui no micro do processo dessa estrutura, mas o que são os principais pilares de estruturação de uma house em termos de processo? Depois do estudo de viabilidade, que é esse de dizer para o cliente se a house para de pé e como ela para de pé, com qual estrutura de pessoas, com qual estrutura física, com qual estrutura de tecnologia ela para de pé, a gente vai para outras partes que são essas de estruturação contábil, ou seja, em qual KNAI tem que ficar essa house, tem que ter CRESSE jurídico, quem vai ser o responsável por esse CRESSE, a parte jurídica de documentação. Então, por exemplo, e isso vou reforçar bastante aqui esse nível de importância, porque pouca incorporadora tem se preocupado com isso e é muito importante para não gerar problema trabalhista, relações ruins depois que são geradas sem formalização, que é assim, vem trabalhar comigo, mas na hora de ir embora, todo mundo quer saber como é que fica, né? Os acertos. Então, eu também forneço, né, nessa parte a estruturação jurídica de modelos de contrato, de modelo de admissão, né, de contratação de corretor, de rescisão de corretor, de uso de imagem, que é uma coisa também que é importante. O corretor está lá dentro da house, está fazendo campanhas, gravando com a imagem dele. Quando ele sai, tem que ter uso de imagem, porque ele pode até acionar juridicamente. Não vi nenhum caso até hoje, mas a gente já se respalda disso, né? Você tem campanha rodando, opa, estão usando minha imagem aqui na campanha X. Então, tem autorização de uso de imagem, e modelo também de contrato de intermediação, né, imobiliária, que padrão, mas a incorporadora ela não tem essas... Vamos dizer assim, ela não tem esse tipo de documentação, não faz parte, né, do dia a dia dela um modelo de contrato de intermediação imobiliária, tabela de distribuição de comissão da imobiliária. Então, nesse caso, a gente traz isso, né, como estruturação contábil, jurídica, e depois de ter feito também a viabilidade, a gente vem com a parte de contratações. Então, a gente auxilia também nessas contratações, não trazendo como se fosse uma empresa de RH. As empresas de RH fazem esse papel, mas normalmente eu participo
principalmente das lideranças. Então, ontem mesmo a gente estava fazendo uma entrevista como um suporte de conhecimento mesmo para saber. Exato. Então, um exemplo, tá? Usar o exemplo de ontem, fresquinho. Ontem a gente estava entrevistando um profissional na incorporadora que era para o cargo de gerente de equipe. E a gente entrevistou e automaticamente eu já identifiquei que não tinha perfil para gerente de equipe. Falei, olha, é um potencial bom corretor, mas gestor de equipe não. Então, quer dizer, esse calibre é fundamental. Porque se há alguns que estavam lá na entrevista, né, os líderes da incorporadora, gostaram dele. Mas eu falei, não dá. Esse não é o perfil que a gente precisa, o perfil de liderança é outro. Sabe aquela... basicamente assim, sabe quando você aperta umas perguntas do tipo, falar de equipe, e aí, já tem uns corretores com você? E a pessoa, sabe, vai dá aquela... Vai dando uma ensaboada. Não, mas a gente monta, se precisar... A gente sabe que não é assim. Então, o líder mesmo, aquele que realmente tem um relacionamento no mercado... E aí, se for para montar um time, quanto tempo? Veja bem, peraí... Então, eu preciso saber quem que é esse cara que tá entrando como um líder para ser líder mesmo. Bom corretor. E não tem jeito, né, cara? Assim, a experiência nesse ponto conta muito, né? Assim, o incorporador estar assessorado ali por um profissional, uma pessoa que já sentou nessas cadeiras, já vivenciou isso na prática, já tem quilometragem aí em cima disso, porque faz uma diferença. Esse é um ponto até interessante que você está me lembrando de uma história de um parceiro nosso que ele é mentorado nosso, mas não é cliente nosso da Domi ainda, né? Mas a gente tem né? Vira e mexe. É igual esse seu caso lá de João Pessoa, né? 2 anos para fechar. Vira e mexe, a gente tá aí se falando e ele... Quando o cliente me fala não, eu fico muito tranquilo. E ele tentando ali construir uma relação, enfim. Mas aí ele estava conversando comigo sobre uma contratação que ele estava fazendo para a empresa dele, de um gestor comercial no Ceará. E aí, na hora que ele me colocou alguns pontos e tudo, eu fiz uns 2 questionamentos para ele. Acho que tinha uma outra pessoa com ele na chamada lá, mas que eu não cheguei a falar diretamente com ela. Eu não sei se era sócio, enfim. Uns 2 questionamentos que eu fiz para ele. Aí o cara do lado falou, eu também concordo, acho que tem razão e tudo. Aí passou um tempo depois, eu falei, e aí, como é que tá o negócio? Não, a gente resolveu mudar, nós estamos buscando uma outra pessoa aqui, tô trazendo um outro profissional. Por quê, cara? Você que já tem quilometragem, rodagem no negócio, tem certas coisas... E eu nem conversei com o candidato, tá? Assim, foi pelas informações que ele estava me passando sobre o profissional. Aí eu falei, cara, não faz sentido, né? Assim, duas coisas ali que eu entendi, fiz a leitura do contexto. Eu falei, nesse contexto, para mim, esse cara aqui, você não vai ser assertivo na contratação dele. Agora, meu amigo, e SDR dentro desse processo? Como que você enxerga, estrutura, como que funciona? Fundamental, já respondendo assim, porque tem muito questionamento em cima dessa figura hoje. Vou substituir por inteligência artificial, vou trazer isso agora para o meu negócio. Maravilha, inteligência artificial é maravilhoso. Depois até tem que te mandar um gráfico aqui que eu vi que ficou muito bom nesse sentido. E eu vou explicar o seguinte. Por que o SDR ele é fundamental ainda no negócio? Porque a gente trabalha com um dos ativos mais caros do planeta Terra, que é o imóvel. Quanto mais caro esse bem de aquisição, mais eu preciso ainda do humano dentro do processo. Se for para vender um produto de R$19,90, vou vender uma caneca de R$39,90, ok, pode utilizar a inteligência artificial. Sei lá, alguém quer comprar Starlink, vende a Starlink pela inteligência artificial. Mas comprar um imóvel, principalmente na planta, onde você não tem o produto ainda, onde tem 1001 variáveis que a IA não tem ainda gabarito para poder responder tudo isso. Eu falo isso com propriedade, porque eu estou acompanhando a implementação de IA em várias empresas ao mesmo tempo. O que eu estou percebendo? A IA, ela resolve um problema de responder mais rápido, responder com essa eficiência inicial, do tipo meia-noite num feriado, ela vai responder. O que ela não vai fazer? Ela não vai trazer essa argumentação, ela não vai quebrar essas objeções do jeito que precisa. Não, mas está numa fase de aprendizagem. A gente está numa fase de aprendizagem, mas precisa aprender durante um bom tempo ainda, então, para quem sabe chegar num ponto desse de vender um produto complexo como o nosso, assim como tem outros produtos também complexos, mas a gente precisa do humano nesse processo. E o SDR entra para isso.
Então, assim, como que eu estou enxergando isso dentro das fases de um funil imobiliário? A IA, chegou o lead, chegou um potencial cliente, a IA atende naquele primeiro momento, olá, tudo bem, valida alguma coisa, seu telefone é esse, seu contato é esse, seu e-mail é esse, mas posterior a isso, em breve, alguém vai falar com você. Por quê? Não deixe a IA ficar tomando muito à frente, porque as respostas não estão muito satisfatórias, no geral. Eu falo em geral, ferramentas distintas, GPT, Gemini, o que quer que seja. Por quê? Inclusive tem caso de mandar link de produto concorrente. Então assim, tem de tudo. Ou às vezes dá uma resposta realmente que fazer a mesma pergunta várias vezes, porque o algoritmo entendeu que a pessoa ainda não respondeu aquele. Eu tava pegando, essa semana eu tô acompanhando os grupos, né, dos clientes implementando. E aí tinha um lá que eles faziam um teste, a IA perguntava uma coisa, eles respondiam outra, ela perguntava a mesma coisa, ele respondia outra e perguntava a mesma coisa. Ou seja, um ser humano não vai fazer isso. Já a IA tende a fazer esse tipo de coisa. Então, o SDR nessa função extremamente importante para gerar o relacionamento com o cliente, gerar uma confiança, ter alguém que está ali ligando para um cliente falando: oi, tudo bem? Eu sou a SDR lá da GPL, chama Brenda. Oi, tudo bem? Eu sou a Brenda, sou especialista em vendas aqui da GPL, vendas da GPL Incorporadora. E eu tô aqui porque eu vi que você se interessou pelo produto tal. Que legal, a gente tá com esse produto quase na fase de finalização. Isso aqui a IA ainda não traz pra gente. Então, esse nível de confiança, né, de relacionamento, ainda é fundamental. E o SDR sempre encerrando ali na passagem de bastão de uma visita agendada com o corretor, também extremamente fundamental. Algumas operações acompanham um pouco mais, depois que eu passei o bastão, ainda tem operações que o SDR vai um pouco à frente, mas aí eu na minha visão, né, de consultoria, considero que aí eu tô colocando o SDR para fazer um papel de gestão, aí quebra um pouco, mas eu sei que tem operação que faz isso. E eu sei também que a maioria dos SDRs ficam ali na visita e aí vai definir se a visita agendada, o bastão foi passado ou não. Se depois volta para o SDR se o cliente não foi nessa visita. Tô trazendo até em detalhes aqui, mas, mas basicamente é isso. Eu acho que faz super sentido, porque essas variações eu vejo muito no mercado. Assim, isso são coisas que eu tô te falando assim, como se a gente estivesse numa mesa discutindo já tecnicamente como é que vai ser, como é que a gente vai definir, entendeu? Bacana, cara. E indicadores? Você falou sobre performance, né? Eu queria que você trouxesse aqui um pouco dessa sua visão com relação à performance. Até já trouxe um pouco de referência, né? Desses 10 a 20, 15 a 20% de volume de vendas da House frente ao volume de vendas da incorporadora de uma forma geral. Né? E até você citou sobre a referência da Terral. E o Alexandre Vinhal, que é o head da House da Terral. Enfim, que veio da EBM, né? Que veio da EBM, ou seja, né? Teve aqui com a gente, inclusive, um abraço para ele, um grande amigo. Ele pegou a House da Terral do zero, implementou a House da Terral do zero, né? E hoje continua ainda, está à frente, já tem uns 6 anos que ele está à frente dessa estrutura. Eles começaram a montar isso em 2019 para 2020, né? Por aí. Uma liderança assim, que ancorou muito esse processo. E quando ele teve aqui, um dos pontos que ele colocou, cara, foi assim, que eu perguntei, né? Falei, cara, mas como enxergar isso? Quais os desafios e tudo? Ele falou, Manuel, para mim um dos pontos mais importantes na estruturação de uma house é entender que a house, ela é mais um canal. E não um canal prioritário, não um canal, né? É um canal importante, é um canal que para a incorporadora ele passa a ser estratégico, porque ele traz essa confiabilidade dos dados, ele traz uma possibilidade de você entender melhor os problemas e as nuances da operação, ter mais dados na mão, ter informações mais fidedignas, conseguir trabalhar de uma forma mais estratégica. Tem esse viés, obviamente, mas ele é mais um canal de vendas. Então, no processo do peso da venda, você não pode tratar isso de uma forma muito prioritária por ser house, porque senão você vai ter o desafio de como lidar com isso nas outras frentes de vendas. Então, legal. Ele tem... Legal ele trazer essa visão, inclusive, como gestor de house. Sendo um cara
cara de house, né? Então, assim, isso foi um ponto importante que ele falou, ó, isso foi um call da empresa, um alinhamento entre nós, eu incorporei isso, passei isso pro nosso time, e isso hoje lá é muito claro, e mesmo assim, você tem inclusive essa referência aí de que a Terral provavelmente seja uma das que mais tem o maior share dentro do volume todo da incorporadora, uma das que mais tem uma melhor performance alta, né? Aqui, por equipe, né? Por equipe, né? Equipe. Frente ao volume, tudo aqui em Goiânia. Mas, de uma forma geral, eu quis contextualizar nesse ponto, né? Até pra gente trazer um case aí, mas de uma forma geral, o que você enxerga dos indicadores e das métricas para serem utilizadas dentro de medida de performance do resultado da House? Legal. Nesse caso da House, aí neste ponto a House trabalha com maestria mesmo, porque a House ela tem essa figura de laboratório, e aí a gente tem as possibilidades, por exemplo, no que tange a marketing, ou seja, eu tenho mais feedbacks com relação a marketing, tanto de qualidade quanto de quantidade, refinos que uma imobiliária não vai conseguir me trazer, como por exemplo, olha, os feedbacks dos clientes estão mais nessa linha, os clientes estão me demandando mais tal item de lazer, os clientes estão me demandando determinadas informações que a gente ainda não tem. Eu vou te dar um exemplo que foi legal no caso de uma incorporadora que eu atendo, que a gente fez um estudo lá de clientes. Isso não tem nada a ver com a House em si, né? Mas do olhar para o cliente. A gente fez um estudo e aí a gente percebeu que alguns motivos de cliente, eles estavam olhando principalmente para a área pet do empreendimento. Eles compraram muito por esse argumento da área pet. E, cara, não tinha nem a imagem da área pet. Então, assim, olha que louco, assim, o produto ainda não tinha sido totalmente vendido, mas o cliente me respondeu isso. Então, isso são informações que a House e o marketing em conjunto podem trazer mais. Então, assim, uma coisa muito simples do tipo, tem como a gente fazer um 3D dessa área pet, então, para trabalhar esse negócio? Então, quer dizer, coisa simples, mas que a House consegue me trazer com um pouco mais de... Aí não tem a ver com um indicador de número, tem a ver com sensibilidade, com levantamento mesmo. Lógico que isso dá para virar dado, né? Dá para virar dado, dá para planilhar, dá para fazer uma série de coisas. Mas até antes de você complementar, cara, até tem um ponto importante com relação a isso que você traz, que é essa questão os números que a House traz para o negócio. E eu sempre gosto de fazer gestão do processo de vendas num olhar de funil da operação. Então eu sou... cara, olha ali para o funil para entender até... eu tenho um desafio de vendas. Cara, esse desafio de vendas ele está majoritariamente, em qual etapa do funil? Ele é um desafio de geração de leads, ou ele é um desafio de geração de visitas, ou ele é um desafio de conversão em vendas? Né? Onde está o gargalo? Para mapear o problema, desse problema entender as causas, para depois direcionar as principais ações. Eu sou meio que desse racional na hora que eu estou fazendo a gestão ali do projeto. E o que eu vejo nesse aspecto de uma diferenciação muito grande entre House e imobiliárias do mercado é que a House ela te dá uma segurança de ter informações no pré-visita. Porque se a gente olha para um funil, cara, e olha para só trabalhar com empresas de mercado, como que eu vou ter a segurança das informações que eu tenho antes da visita? Porque você só vai ter contato com aquele lead, né, com aquele cliente da sua imobiliária na hora que ele está ali na visita do empreendimento. No período de lançamento, você consegue ter essa métrica antes, porque você faz um trabalho de formação de pastas. Então, você tem uma métrica de cadastros ali e tudo. De qualidade, dessa pasta, de volume e de todos esses indicadores numa fase de lançamento do empreendimento. Até aí, ok, você consegue fazer essa gestão do funil por completo e entender isso de uma forma mais apurada. Agora, passou o período de lançamento, o corretor não vai ficar cadastrando um lead lá no seu CRM para depois estar fazendo o atendimento, trabalhando isso para gerar esse cara na visita. Ah, não, mas eu gero o lead e passo para os meus corretores e eu faço isso dentro do CRM. Ok, mas você vai ter esses dados dos leads que você gerou. E os leads que o corretor está gerando e que ele está trabalhando dentro da imobiliária,
e que você não tem visibilidade disso e de repente chega um cliente lá que dá match com o seu produto e ele está interessado na compra daquele produto e de repente você converte aquele cara ali num prazo de 15 dias, porque ele já estava olhando outras coisas do mercado e tudo. Então a gente fica muito às cegas quando a gente não tem house nesse processo do pré-visita. Entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito desafiador no processo de gestão. Você até matou uma charada, vamos dizer assim, que é dentro do processo de consultoria, da construção da house, normalmente o maior peso que eu dou é justamente até esse momento, da visita. Ou seja, a construção de uma régua de relacionamento, a construção de um funil de vendas bem acertado, bem ajustado, motivos de perda, quebra de objeções, qual metodologia. Normalmente eu uso uma que é a GPCT, que a gente avalia quais são o que a pessoa pretende com a compra daquele produto, como ela vai comprar aquele produto, se tem alguma coisa que impede a compra daquele produto e em quanto tempo ele deseja comprar. Tá? Então quem quiser pesquisar aí, GPCT, né? Que é uma metodologia de vendas bastante utilizada. Mas essa parte, eu tenho até uma dedicação muito grande nela. Por quê? Porque depois que eu entro para a esteira do corretor, por mais que a consultoria acompanhe, você concorda que tem uma liderança. Existe um gestor ali que precisa olhar para o próprio time. Então eu não posso limitar a equipe de corretores para seguir um funil que só eu vou definir. Agora, no caso do pré-atendimento, sim. Esse é mantra, tem que seguir aqui, ó. Vamos nessa metodologia, vamos desse jeito. Agora, no caso das vendas, dos corretores, lógico que é sugerido também funil, um processo, né, com etapas de funil desenhadas, mas deixando claro que o gestor tem liberdade para poder trabalhar até mais em cima disso. Vai que ele quer trabalhar com um jeito diferente, um sprint menor, com menos etapas ou com mais etapas, né? Então foi legal você tocar nesse ponto, que realmente, diria que uns 70% da energia que eu coloco na consultoria é na estruturação e no SDR. Nos corretores, existe alguém, né, um outro líder que também precisa colocar um pouquinho de sal aí nessa história. Ah, muito bacana, cara. Agora, um outro pilar também que eu acho super importante nesse processo, que eu queria ver a sua experiência e visão, é com relação à cultura. O quanto como se criar essa cultura e o quanto que a cultura dentro de uma estrutura de house é importante. Legal. Cultura é o seguinte, se a cultura da incorporadora for fraca, não tiver muito estabelecida, a house vai seguir a mesma coisa. Então, a primeira coisa não se constrói house com cultura forte se a incorporadora tem cultura fraca. Né? E isso é até um engano, porque se você olha a incorporadora e ela não tem uma cultura, um DNA ali muito impresso com relação ao que ela quer, o que ela deseja, a forma como ela age, a gente pode ter alguns problemas nesse sentido. E eu não estou dizendo que eu vou chegar e avaliar a cultura da incorporadora para implementar uma house, mas eu trago isso no diagnóstico. Então assim, não é que eu estou chegando também, eu vou fazer aqui um check-up de cultura da incorporadora para dizer se você consegue ter a house. Mas eu trago isso em vários diagnósticos, em vários pontos. Porque você sabe, né, Manuel? Você sabe que tem incorporadora que é mais conceitual, mais institucional, uma pegada... Quando eu falo pegada, é pegada mesmo. Uma pegada menos comercial. Às vezes o dono da incorporadora é mais engenheiro, é aquela coisa mais orientada a produto, não fala muita linguagem de vendas. Poxa, como é que você consegue enxergar uma operação, né? Uma unidade de negócio de venda nesse caso? Então, às vezes, você tem até que ter que trabalhar um pouco melhor o dono da incorporadora, os diretores da incorporadora, para que eles comecem a assimilar mais isso. Então, no caso, eu vou preparando mais o terreno. Trazendo quase que o assunto desse podcast, conversando com eles. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês, o mercado é assim, a gente pode fazer assim, exige uma energia X, um gasto de investimento Y, para que eles vão, quebrando um pouco esse gelo, quebrando um pouco essa barreira. Às vezes são muitos sócios também, ou é um dono só, e aí a cabeça dele fica muito impressa no negócio. Aí é uma parte mais de gestão da pessoa mesmo, gestão dessa liderança. Mas é um ponto interessante, cara, assim, o que você traz e olhar para esse processo, porque eu sempre tenho uma visão seguinte, que toda empresa, ela
tem sua cultura dentro do seu negócio. Mesmo que dentro do ponto que você colocou seja uma cultura fraca para um determinado caminho. Isso. Mas até o fato de você não ser direcionado a acompanhar de forma incisiva e de forma mais próxima os seus resultados de venda, isso é uma cultura de quem não acompanha vendas, é uma cultura de quem não olha para vendas. Então é importante a empresa ter essa visão de que para você estabelecer uma cultura dentro do seu negócio, uma cultura forte dentro do seu negócio, ao meu ver, cara, assim, são essenciais 2 pontos principais, de uma forma macro, né, dentro da operação, que é liderança, que é o que você colocou, e se essa liderança, de repente, o dono, o sócio, não enxergar que não dá conta de exercer essa liderança, ele tem que chamar alguém, seja para ser sócio minoritário daquela operação, seja para ser diretor, com uma remuneração em cima disso, de resultado de vendas dessa operação, mas alguém que tenha os skills necessários para exercer essa função. E o segundo, rotinas / rituais. Que eu acho que assim, se a empresa não estabelecer quais são as suas rotinas, ali dificilmente você vai conseguir tanto implementar, quanto sustentar essa cultura dentro de um processo. E principalmente a equipe de vendas, né, cara? Só você olhar para todas as imobiliárias, todas as estruturas de vendas que a gente tem, né? Tem reuniões de rotina muito bem estabelecida, tem os rituais de comemoração bem estabelecidos. Militares, né? Tem a questão dos fechamentos, né? Que é muito bem estabelecido. Cara, o último dia do mês é dia de fechamento, pode preparar, já avisa a família, já avisa todo mundo que é dia de ficar até mais tarde, porque precisa acompanhar ali as vendas, bater a meta, enfim. Então todo esse processo, se você não tem isso de forma muito bem estabelecida e muito clara, não é que você não vai ter uma cultura, você vai desenhar uma cultura e implementar uma cultura fraca em termos de resultado de vendas. Quando eu falo cultura, né? Cultura é relativo, né? Em qual parte? Mas quando eu falo fraca, até nesse sentido mesmo, comercialmente falando, num resultado de vendas, né? Então é importante para a empresa ter esse pilar, né? Eu já atendi a incorporadora que o dono da incorporadora era um professor de física que já lançou foguete, lançou satélite na atmosfera. O que esse cara tinha no comercial? Muito pouco. Mas ele tinha de produto, de ideia, de criativo. Ou seja, é um perfil diferente de incorporador. O cara dava aula em escola pública como forma social, enfim, um outro estilo de empresário. Mas sabendo dessa deficiência, você tem que ter alguém. Se você não é essa figura comercial, você tem que colocar alguém que consiga representar. Muito bom, cara, muito bom. Meu amigo, partindo aqui já para o final... Logo a gente vai para o nosso sprint imobiliário, que é o nosso encerramento aqui do Ink Talks. Mas eu queria ver contigo aí o que você que navega, né, super bem nesse ambiente, o que você está enxergando em termos de futuro aí para as houses, né? Você falou um pouco sobre inteligência artificial, SDR, liderança, cultura, processo, performance, enfim, como que dentro de todo esse contexto você enxerga o futuro das houses no nosso mercado? Legal. Olha, para a gente caminhar para esse final, né? O que eu posso dizer é, house de vendas não é tendência, é realidade. Porque muita gente ainda coloca como, não para o nosso mercado, mas eu falo no Brasil como outras um todo. Regiões, outras regiões, tem região que tem capitais que ainda não tem house, pra você ter ideia. Então, poxa, olha que loucura, né? Mas não é tendência, é realidade. Alguns mercados com uma realidade até descolado do restante, como por exemplo São Paulo, que tem estruturas até mais específicas, né? Onde uma house supre praticamente a demanda de uma incorporadora. Então isso é algo realmente bem diferente. E o caminho que a gente vê hoje é que, primeiro, né, já está validado isso, eu já vejo isso bastante. Se você não começa do jeito certo, você vai ter problema, vai bater com a porta na cara, não tem jeito. O que a gente vê aí no histórico de quem tentou e não vai. Então, faça do jeito certo, comece do jeito certo. Seja pequeno, mas já faça com uma determinada estrutura, com esse... É assim, e não comece com a mentalidade pequena. Pode começar pequeno, mas a mentalidade não. Porque se for assim, não, eu só quero, sei lá, só quero um negocinho aqui, não vai dar certo. Então, entenda que essa house pode sim ter 10 corretores, 20 corretores, 30 corretores. E se a sua incorporadora for crescendo, a house cresce junto e é um negócio que prospera.
né? Uma outra questão também é que não faça mistura de lideranças, ou seja, o gestor de uma house conversa com o gestor de marketing, que conversa com o dono da incorporadora. Isso é até uma coisa que eu tive essa semana aí em consultoria. Não bagunce essas relações, porque às vezes o dono da incorporadora quer falar com o SDR, mas o SDR vai trazer um negócio sem filtro, sem refino. Aí o dono da incorporadora vai ficar preocupado porque escutou o SDR falando tais coisas. E aí vai achar que o negócio não está funcionando. Então, respeite também as relações entre essas lideranças e aposte no longo prazo que esse resultado chega, né? A gente viu aí operações mais longevas aí e que apostam nisso e esse resultado chega. Quer dizer, quando a gente fala desse break-even, né, de bater esse ponto de equilíbrio, ele acontece, não necessariamente demora muitos anos, são vários fatores para a gente dizer se vai ou não ter esse resultado de lucro, mas o objetivo de todo negócio é lucro, então a gente não pode subestimar o potencial. Vou dar até um exemplo do quanto eu acredito em estruturas imobiliárias de vendas, que a gente sabe que nem todo corretor fica rico. Tem muito corretor que ganha ali mediano, vive bem e tal, né? Mas vou dar um exemplo que eu achei muito interessante. A MyBroker, ela já fez algumas vendas. Eu invisto no mercado imobiliário e aí já participei, né? Já paguei comissões para a MyBroker. E aí eu tive um apartamento que teve uma corretora que vendeu, que foi a Amanda. Teve outra venda da MyBroker, que foi da Ana Júlia. E agora, numa última casa minha, de um corretor que vendeu também. Quando eu fui olhar, quando ele me falou que era da agência do Marista, MyBroker Marista, e ele me falou da equipe que ele estava. Quando eu fui olhar a equipe, as duas corretoras eram da equipe e ele também era. Aí eu pensei, falei, cara, olha que coisa. Uma equipe tão boa que eu nem tenho tanto imóvel assim, mas ela já vendeu 3 imóveis meu. Olha que interessante isso. Quer dizer, quanto de comissão, pra você ter noção, só essa casa que eu vendi agora foi 60 mil de comissão. Quanto de resultado essa equipe gera? Então, se eu for entender que corretores têm boa performance, equipes têm boas performance e imobiliárias têm boas performances. E a MyBroker Marista a gente sabe que é uma das que mais performam, né? E talvez essa equipe em específico seja uma das que mais performam no mercado goiano. Mas por quê? Porque tem coerência. Porque tem alguém muito bom lá dentro. Porque tem um líder muito bom. Porque tem um diretor muito bom. Porque sabe fazer o trabalho. Então, é legal perceber que quando você tem uma equipe realmente de alta performance, uma equipe que é mais focada, uma equipe que sabe trabalhar, ela gera muito resultado. Então, esse é um ponto que me despertou. Cara, eu não sou ninguém nesse mercado e uma mesma equipe já vendeu 3 imóveis meus. Imagina uma house de vendas focada, com performance. Isso exponencializa muito. Potencializa muito o resultado. Exato. Muito bom, meu amigo, muito bom, show de bola, conteúdo fantástico. Eu queria que a gente partisse aqui agora pro nosso sprint imobiliário, né, que é um bate-bola, perguntas e respostas, jogo rápido que a gente faz aqui. Mercado imobiliário precisa de pessoas. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Mais casas para mais pessoas, para quem precisa. Construiria mais. Muito bom. O que você diria para o Leonardo de 15 anos atrás? Olhe para o mercado comercial imobiliário. E tecnologia também. Muito bom. Tem alguma dica de livro? Eu gosto muito do livro Receita Previsível, que é um que me deu uma base muito boa na época, que é justamente você entender como que você faz uma equipe, um time de vendas, ter uma previsibilidade melhor. Aaron Ross, né? O autor, né? Aaron Ross, exato. É um livro que eu recomendo, assim. Fantástico, fantástico. Vale muito a pena. É um dos que você tem que visitar sempre para poder ficar ligado. É muito bom. Para house, então, isso aí é fantástico, né, cara? Exatamente. É uma literatura que
basicamente assim, na época me construiu muito, né, essa noção, e é para o mercado de tecnologia B2B. Sim, então olha sim. o quanto o mercado de tecnologia B2B influencia. Ensina, então, né? Além desse, basicamente olhem para o mercado de tecnologia B2B, que ele está sempre à frente, ele está sempre ensinando para a gente. É muito bom. Alguma mensagem final que você queira deixar aqui para o pessoal que nos acompanhou nesse episódio? Olha, eu quero agradecer, né, obviamente, e dizer que o mercado imobiliário devolve, né? Eu sou realmente um aspirante aí do mercado, trabalho há muitos anos nessa frente, já botei o pé ali em algumas frentes de educação, até de infoproduto, quer dizer, eu gosto de movimentar o mercado nesse sentido, isso vem de mim, vem do meu DNA, mas dizer que o mercado imobiliário devolve, né? Então, normalmente quem abraça, quem entra de cabeça, quem se dedica em qualquer área, seja consultoria, venda, incorporação, construção, é um mercado que realmente devolve, né? Não estou dizendo que é um mercado que só dá lucro, mas ele é um mercado que no longo prazo ele sempre nos devolve bem. Siga pessoas que você respeita, que você admira, e com certeza você vai conseguir beber um pouco dessa fonte aí também. Ah, muito bom, cara, muito bom. Quais canais aí para quem quiser te encontrar, alguém que estiver interessado aí de repente em um suporte na estruturação da sua house ou te acompanhar em termos de conteúdo dessas outras movimentações que você faz? Olha só, leonardodiogo.imob, que vai ser o mais fácil, assim, trocar ideia, tô sempre disponível lá no Instagram. Ou o próprio Instagram da Mercado Imob. Tem o meu canal também, que é o Leonardo Diogo Mercado Imob. Então, enfim, são esses canais aí. Como a gente tem esses sobrenomes, né? O Diogo fica muito forte. O Manuel também. Bruno, né? Então a gente tem esses nomes aí. A minha família, Diogo, né? Até postei uma foto esse final de semana que a gente foi pra Pirinópolis, numa fazenda lá do meu primo. Tá lá, pois família Diogo. Nossa, não sabia que Diogo era sobrenome, né? Todo mundo também que me conhece acha que é nome composto. Aí depois eu explico. Falo, não, cara, todo mundo. Minhas irmãs são sobrenome Bruno, primas, minhas filhas, né? A Heloísa Bruno, a Aurora Bruno. Enfim, é sobrenome da família. É isso, bacana. Então Leonardo Diogo, LinkedIn também, que o pessoal esquece, meu LinkedIn é bem afiadinho, quando você fala, vou ver seu LinkedIn, a pessoa, não, pera aí, veja bem. Pode entrar no meu lá. Eu tô precisando entrar nessa, essa é uma das coisas que eu tô aqui na minha lista de melhora, porque no LinkedIn eu tô meio meu não é casa de ferreiro, não. Mas eu vou melhorar, Show de bola. Amigo, obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigado muito por toda a participação, pela contribuição, conteúdo. E parabéns, viu? Obrigado. Pelo podcast. Não é fácil manter essa quantidade de episódios, essa sequência. Desejo muito sucesso pro podcast e porque eu puder contribuir aí de qualquer forma que seja indicando convidados ou seja indicando patrocinadores aí pro canal, pode contar comigo que a gente não pode deixar isso morrer, não. Valeu demais. Obrigadão. Pessoal, então é isso. Para você que ainda não me acompanha nas redes sociais, me siga lá no Instagram, Manuel_Bruno. Através do meu canal no Instagram você consegue acessar todos os outros projetos que a gente tem, seja da Dome, do próprio Inktalks, e toda a nossa participação dentro do educacional no setor imobiliário. Agradeço mais uma vez o Leonardo Diogo por todo o conteúdo, né? Todo esse conteúdo super rico que ele trouxe aqui para nós. Se você curtiu, curta aí esse episódio, coloque também os seus comentários, o que você achou, trocas que a gente pode fazer, dúvidas que você teve, entra lá também no Instagram dele, coloca lá, chama, manda mensagem, enfim, o importante é a gente estar nesse movimento de elevação de nível de atuação dentro do nosso mercado. Compartilhe também com as pessoas que você acha que sejam importantes de acompanhar todo esse conteúdo que a gente traz aqui no Inktalks. E para poder finalizar, o que eu trago aqui é justamente o entendimento do nível de profundidade daquilo que o Leonardo trouxe aqui, de todo esse bate-papo que a gente teve aqui em cima de um único tema do nosso setor, que é a estruturação de houses de vendas para o mercado imobiliário, porque eu conecto isso com o ponto da necessidade de evolução, de profissionalização dos profissionais que atuam no mercado imobiliário. Isso é uma das tônicas que eu defendo muito no nosso setor, que é a necessidade de profundidade.
Mercado imobiliário é um mercado que traz muita oportunidade, a barreira de entrada ela é baixa, mas a concorrência é muito alta e o risco também é alto dentro do nosso setor. Então é importante que você se profissionalize, seja da forma com que você encontrar, seja através de cursos, mentorias ou através de assessorias, consultorias que você entender necessário para o seu negócio, mas não deixe de buscar ajuda para aquilo que você precisa desenvolver dentro da sua operação, para você minimizar os seus riscos, ter melhores resultados e ter mais segurança na estruturação dos seus negócios. Espero que você tenha muito sucesso em todas as suas operações imobiliárias, nas suas houses, nas suas vendas. Fique com Deus e até a próxima.